Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o professor Breno Alencar, como prometido, mais um vídeo de apresentação da disciplina Educação, Mídias e Tecnologias Digitais. Como vocês vão poder notar, o vídeo de hoje ele já é um pouco mais improvisado do que os anteriores. O que eu quero destacar hoje são dois pontos, tá? O primeiro ponto é a apresentação que foi feita do curso, de uma certa maneira, hoje pelos professores Raimundo Nonato Castro e pela professora Natália Cavalcante, juntamente com o professor Gustavo Bisetti. Então, essa apresentação de hoje tem como foco inicial destacar que essa apresentação mostrou para os alunos, é um dos objetivos do curso, primeiro, mostrar a qualidade, a competência e o comprometimento dos professores com a formação de vocês. Então, muito importante que os alunos não se deixem enganar. Nós temos professores altamente qualificados e que esse comprometimento se expressa pela produção bibliográfica, pela participação em eventos e, como vocês podem ter observado, o apanhado teórico que eles possuem. Então, como eu já tinha falado na nossa última conversa, muita atenção para as categorias que foram utilizadas. Elas vão ser ferramentas que vocês vão utilizar recorrentemente e deve ser assim para formar-se como doutores, como pesquisadores, como mestres, daqui a 5 anos e assim futuramente. Imagino que todos, com a formação que vão receber, vão alcançar níveis de qualificação altos, exatamente porque tem um curso que os prepara para isso. Então, importante entender a história como método, importante entender as categorias de memória, de representação. Eu sou sociólogo, com formação em antropologia também, e estou aqui exatamente para chamar a atenção de vocês do quão importantes são essas categorias. Então, aqueles que puderem ver o vídeo, que tenham visto e revejam, porque ele foi uma verdadeira aula, tá? De introdução ao curso. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção é manter esse ritmo de problematizar, de apresentar e problematizar as categorias. E eu queria basicamente hoje chamar a atenção para duas categorias que são fundamentais para a gente poder entender esse desafio de realizar a disciplina. Tá? Então, a minha primeira atenção que eu quero chamar aqui hoje é para a categoria de cybercultura. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Para que os alunos compreendam que, assim como nós nos debruçamos na última semana sobre conceitos, não é, que são pertencentes, que pertencem ao universo da tecnologia digital, das mídias, e que foram elaborados muito recentemente, existem conceitos sociológicos que ajudam a explicar o surgimento desses conceitos. E aqui eu quero chamar a atenção basicamente para dois, tá bom? Não se esqueçam dele, porque na disciplina vai ser muito importante. Eu vou cobrá-los quanto ao entendimento desses conceitos. Então, o primeiro conceito é o de cybercultura, tá? Esse conceito, ele foi basicamente elaborado, né? Ele foi elaborado no início da década de 1990. O principal teórico nesse momento de surgimento é o Escobar, em um artigo de 1994. E nesse artigo ele chama atenção pela primeira vez para a expressão cybercultura e o seu significado. Esse conceito foi posteriormente explorado em demasia pelo Pierre Levy, um pesquisador que escreveu sobre a categoria cybercultura em 1999. E no Brasil, um dos autores mais influentes é o Heidegger, né, um nome alemão, né, Heidegger.
E o que ele chama a atenção, né? A gente vai entender cybercultura como construções culturais nas quais as tecnologias não só estão baseadas nelas, como participam delas como invenção cultural, no sentido em que elas produzem o mundo. Quando a gente pensa em cybercultura, a gente está pensando nesse mundo em que nós vivemos e que é permanentemente influenciado, permanentemente orientado por essas tecnologias, por aquilo que nós chamamos de virtual. Mas cuidado, o virtual não é o irreal, não é aquele que está fora da realidade. Também não é uma projeção nem é um espelho, que é uma grande confusão. Quando a gente está falando de virtual, a gente está falando de um mundo socialmente construído. E esse mundo tem efeitos muito práticos sobre a vida. E aqui eu quero contar um detalhe importante de por que essa disciplina, por que eu trabalho nessa disciplina e o projeto que eu desenvolvo. É principalmente para que vocês compreendam que depois das eleições nos Estados Unidos, do processo que levou ao Brexit e mais recentemente as eleições no Brasil, nós temos um cenário onde as mídias e as tecnologias, elas praticamente formaram a consciência de mundo e hoje participam cada vez mais do nosso dia a dia, né? Ou seja, esse processo é um processo que faz parte do nosso cotidiano, participa do nosso vocabulário social. Lembrem-se das palavras que fazem parte, por exemplo, de expressões como cancelamento, chipar, hater, emoji, gif, spoiler, viralizar, meme, lacrar, nuvem, troll, selfie, hashtag, bolha, todas expressões que fazem parte desse universo. Agora, esse processo só alcança o nosso cotidiano e interfere na política, na tecnologia, no entretenimento, interfere nas nossas relações familiares. Quantos podem não ter, em razão da política e de toda essa efervescência das redes sociais, perdido amizade, se afastado da família? Não é verdade? Então, a cybercultura produziu isso. Mas como ela fez isso? Qual é o meio? A gente vai chamar esse meio de mediatização. Tá? Mediatização, que é um conceito que a gente vai usar para entender o que? Primeiro, mediatização é um conceito que vem da região do norte da Europa, né? Criado principalmente por dois teóricos, Andrea Repp e Stig Harvard, que são dois expoentes do norte da Europa, particularmente da Suécia, e eles discutem, por exemplo, como os meios de comunicação e as tecnologias digitais passaram a predominar, né, nesse ambiente que vai do entretenimento até a política. Então, a mediatização seria esse recurso que a cybercultura, que é esse conjunto de valores, de significados, de símbolos que participam do nosso cotidiano, encontra para participar da nossa vida. E isso se dá por meios de comunicação, que nunca são isentos de ideologia, de intenções, de intencionalidades, de representações, de valores, de gostos, de estilos de vida, que são categorias, conceitos sociológicos do Pierre Bourdieu, muito bem explorados por ele. Então, hoje eu queria que vocês compreendessem aquilo que nós falamos na última apresentação, ou seja, o valor dos conceitos. E como foi muito bem trabalhado, não é discutido hoje pelos professores Raimundo Nonato Castro, Natália Cavalcante e professor Gustavo Bizet, hoje eu trago mais dois conceitos que vão ser fundamentais para que vocês explorem o conteúdo que será apresentado na disciplina. Então eu aproveito para parabenizar aqueles que participaram dessa apresentação, daqueles que fizeram anotações. Nunca esqueçam de andar com um caderninho fazendo anotações, tá? Sempre andem com um caderninho. Se a live foi importante como foi a de hoje, não percam nada. E continuo aqui à disposição para qualquer dúvida, e na próxima semana envio novamente mais um vídeo. Um abraço a vocês, boa noite e até mais.